Olá, alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de revisão. Quem vos fala é o professor Aldenei Barros, professor de filosofia do primeiro ano e também do segundo ano. E esta aula é destinada aos alunos do primeiro ano. É a nossa primeira aula de revisão, nós vamos revisar o capítulo 3, né? O capítulo 3 está sendo ministrado a vocês naquilo que eu chamo de doses homeopáticas, ou seja, nós passamos já muitas atividades, muitos roteiros a vocês, e neste momento a gente andou assim, pisando no freio, né? Então, é chegado o momento de nós conversarmos um pouco, tete a tete, né, vamos dizer assim, neste modo assíncrono, né? A comunicação assíncrona é a comunicação que ocorre entre várias pessoas em períodos, vamos dizer assim, naquilo que não seja ao vivo, né? Então, sim, a comunicação síncrona é uma comunicação concomitante, é uma comunicação ao vivo. Ela pode ser tanto em forma de áudio quanto em forma de vídeo, né? A videoconferência, a teleconferência. Agora aqui, como estamos numa videoaula, a nossa comunicação ela é assíncrona. Então, nós vamos ter a nossa primeira revisão e você pode interagir de duas formas. Primeiro, você pode deixar o seu like lá no nosso canal do YouTube, né? Pode se inscrever no canal para futuras atualizações. Nós pretendemos transformar este canal numa ferramenta de complementação de nossas aulas, mesmo no período pós-pandemia, porque lá eu posso trazer algo mais enriquecedor para contextualizar com vocês, além daquilo que é abordado em sala de aula, né? E também você poderá ter alguma novidade, né? alguma coisa complementar às nossas atividades. Neste momento, o nosso trabalho é um trabalho de contextualização entre aquilo que é veiculado pelas aulas do projeto Aula em Casa com a nossa grade curricular, né? Como vocês já são sabedores, a nossa grade curricular ela é uma grade levemente, vamos dizer assim, diferente da grade curricular das demais escolas do ensino médio, porque nós já temos no primeiro ano aquilo que era o meu sonho, que era justamente iniciarmos o estudo da história da filosofia no primeiro ano. Por quê? Porque a história da filosofia é um período muito extenso e ela era tradicionalmente colocada apenas no segundo ano. Então, no segundo ano, nós tínhamos história da filosofia antiga, história da filosofia medieval e história da filosofia contemporânea. E por mais que corrêssemos com o assunto, o máximo que eu conseguia chegar era no quarto bimestre dar uma rápida pincelada no conflito entre racionalismo e empirismo, para não dizer que não tinha abordado a filosofia moderna. Então, aqui você já começa a estudar história da filosofia no primeiro ano. Eu quero dizer para você que isso é um privilégio, porque os alunos das escolas de ensino médio regulares estudam somente introdução à filosofia no primeiro ano, né? Então você tem esse diferencial. E aí a segunda coisa que eu queria destacar, né, é que você pode fazer os seus comentários, suas dúvidas, tanto na nossa página, na nossa sala de aula do Google Classroom. Nós temos 3 salas de aula para os alunos do segundo ano, porque os alunos do segundo ano se matricularam em peso nas nossas salas de aula do Google Classroom. Então, isso ocasionou a criação de 2 salas de aula, de 3 salas de aula, não é? E você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida, tanto aqui no nosso canal do YouTube, como na nossa sala de aula do Google Classroom, porque essa videoaula também está sendo inserida no nosso roteiro desta semana. Então,
Quero desejar a você um bom estudo. Tenha em mãos o seu material, capítulo 3, porque ele vai ser abordado, ele vai ser o tema da nossa aula de hoje. E nós pretendemos ainda, na próxima semana, trabalhar com vocês uma revisão. Essa revisão ela está programada para 2 aulas. Essa é a primeira aula, essa é uma aula introdutória. Então, é a nossa primeira aula, eu não quero cansá-los, né? Mas tenha em mãos o seu caderno para anotações, tenha em mãos o seu material, o capítulo 3, e também uma água, né? Procure se hidratar, uma água ou um suco, né? Para que você possa ter um bom desempenho das suas atividades acadêmicas. Abraço e vamos à nossa revisão. Olá, seja bem-vindo ao início da nossa revisão. E nós estamos estudando o nosso módulo 1 e o capítulo 3, né? Filosofia, conhecimento e cultura. A história da filosofia e seus métodos. Tem aí o seu livro à mão. Então vamos passar diretamente à próxima página. História da filosofia ou filosofia da história. Nesse capítulo, né, nós vamos começar a estudar as relações da filosofia e também da história. E essas relações serão abordadas de 2 formas. Primeiro, a história da filosofia e a filosofia da história. E nós temos aí uma pequena diferença entre elas. O que é a história da filosofia é o estudo das manifestações e do desenvolvimento da filosofia no tempo e nas relações sociais humanas. Então aí a história da filosofia ela procura abordar questões como e onde surgiu a filosofia, quais são os seus principais filósofos, correntes filosóficas, debates e ideias entre diferentes correntes filosóficas e filósofos. Por exemplo, no segundo ano estamos estudando o debate nas ideias entre racionalismo e empirismo. Não é? Qual é a relação entre o pensamento filosófico e as sociedades e culturas em que ele está inserido? Por exemplo, se um filósofo é um filósofo pré-socrático, ou um filósofo do período clássico, ou um filósofo do período helenístico, não é? Porque aí o que acontece? Se ele for um filósofo do período helenístico, então nós vamos entender que a filosofia não é mais somente grega nesse período aí, porque também uma corrente da filosofia helenística, nomeadamente o estoicismo, se desenvolveu em Roma. Então, nós podemos falar legitimamente de filosofia romana também, né? Ou filosofia greco-romana. E dentre outras questões relacionadas a este assunto. Então, a história da filosofia ela está dividida em 4 grandes períodos. O período antigo, que vai do século 6 a.C. até o século 3 depois de Cristo. O período medieval, que começa no século 3 da era cristã e vai até o século 15. Sobre esse período medieval, nós vamos estudar de forma mais aprofundada a filosofia cristã, mas é apenas no segundo ano, né? E o período moderno, que começa no século XVI e vai até meados do século XIX, até o fim do Iluminismo, com o filósofo Immanuel Kant, e a filosofia contemporânea, do século XIX até o século XXI. Pois bem, e o que seria então a filosofia da história? A filosofia da história tem como objeto de investigação a história, não a filosofia. Então, nesta disciplina, nessa área da filosofia, nós temos então
questiona-se o que significa a história e como podemos ou se podemos compreendê-la. Então, a princípio, pode parecer que não há muito o que discutir com a relação o que é história. Né? Muitas pessoas têm uma concepção da história apenas como uma coleção da ordem dos acontecimentos, dos fatos. A história humana trata basicamente de acontecimentos sociais. Quando pensamos, porém, que os eventos sociais e seus sentidos podem ser compreendidos de diferentes maneiras, dependendo do enfoque e da intenção do que se narra, a própria ideia de fato social pode ser questionada, apresentando perspectivas diferentes sobre os mesmos eventos. Assim, por exemplo, ao estudarmos os eventos que culminaram na Revolução Francesa, então, um historiador que analisa essa questão a partir de um viés sociológico, ele vai, então, deter-se numa análise da luta de classes, né? Porque, de fato, com a Revolução Francesa, a burguesia ascendeu ao poder. Né? Um historiador de um viés mais tradicional vai tentar analisar essa questão a partir do viés de que, ou de um pano de fundo, de que os fatos que levaram à culminância da Revolução Francesa, a marcha, não é, imparável do progresso, não é, e que mais cedo ou mais tarde deveria acontecer os fatos que aconteceram, não é, e por aí vai. Então, a filosofia da história, ela tem como objeto de investigação a história, não é? Então, e os métodos no qual os historiadores se baseiam para construir as suas narrativas. Basicamente é isso. Quando nós estamos... eu sei que não se trata aqui desse enfoque, porém eu só quero fazer uma ressalva. Quando se estuda filosofia, seja no bacharelado, seja na licenciatura, então nós temos as disciplinas, a filosofia da história, como uma disciplina optativa, e a disciplina História da Filosofia, que por ser muito extensa, é dividida em segmentos. Então, assim, nós vamos ter a História da Filosofia Antiga 1 e 2, a História da Filosofia Medieval 1 e 2, Moderna 1 e 2 e Contemporânea 1 e 2. Então, basicamente são essas as diferenças entre a História da Filosofia e a Filosofia da História. Isso também tem a ver com aquilo que nós chamamos de metodologia do estudo da filosofia. Né? Então, obviamente que o tema deste capítulo, ele não é apenas um tema sobre as divisões da história da filosofia, porém, ele é uma introdução à problemática da metodologia do estudo da filosofia. Então, assim, meu dileto aluno, você está sendo introduzido, na verdade, nos dilemas com os quais nós, filósofos, temos que nos debater quase que todos os dias. Né? Uma vez que, não lembro, mas se não me engano, já comentei com vocês em sala de aula, no nosso curto período, né, de retorno às aulas anterior ao decreto da pandemia, eu havia comentado a vocês que uma das abordagens do ensino da filosofia está justamente a abordagem kantiana, o filósofo Immanuel Kant, que é um filósofo que ele é muito estudado
ao longo do primeiro, segundo e terceiro ano, porque a filosofia contemporânea ela não é a mesma sem esse filósofo Immanuel Kant. Né? Então, a importância desse filósofo na filosofia é tão grande que costuma-se falar em segunda revolução copernicana, ou seja, a influência das ideias de Immanuel Kant foram tão grandes e implicações tão profundas para a filosofia que é considerada uma segunda revolução de Copérnico. Nesse caso aí, uma segunda revolução copernicana, filosoficamente falando, uma vez que as teorias e ideias kantianas têm profundas implicações quanto à teoria do conhecimento. Então, esse filósofo vai dizer que existem dois tipos de filósofo, ou a palavra filósofo pode ser admitida em duas acepções. A primeira seria o sentido tradicional, filósofo, né? Por exemplo, Sócrates, Platão, né? Criadores de ideias, de escolas filosóficas, né? De métodos filosóficos, né? Criador de toda uma maneira, de toda uma abordagem do filosofar, e a acepção no sentido que é o que nós, professores do ensino médio, hoje, no qual todos estamos inseridos, que é um especialista na história da filosofia. Então, quando estudamos filosofia, seja na licenciatura, seja no bacharelado, a maior parte do nosso curso, do nosso itinerário formativo, é justamente a ser um especialista na história da filosofia. Nós somos introduzidos aos períodos históricos da filosofia, nós somos introduzidos às temáticas, às principais correntes filosóficas dos períodos filosóficos e os filósofos mais importantes. Né? Então, nesse sentido, nós no qual estamos inseridos como filósofos. Né? Então é isso. Vamos passar agora às origens e sentidos da filosofia. A filosofia ela tem sido pontuada, né, ou vamos dizer assim, conceituada, como uma atividade humana, né, que surge de motivações, interesses e circunstâncias diversos. Né? Ou seja, a filosofia ela não é apenas um apanhado de opiniões de pessoas tomadas como célebres, né? Ou seja, não foi uma celebridade no tempo e no espaço, lá no passado, né, que escreveu algo muito importante e as pessoas pegaram aquele cidadão, aquele escritor e elevaram a categoria de filósofo. Não, né? A filosofia, ela é mais que isto. Se a filosofia surgiu e persiste até hoje, é porque a sua importância é fundamental para o nosso existir e principalmente também para a nossa cultura. E aí nós temos um parêntese aqui. Independentemente de ser ocidental, oriental, ameríndia ou global, mesmo que o estudo científico e acadêmico da filosofia ainda seja focado na filosofia produzida no Ocidente, ok? Então, hoje, os filósofos ocidentais estão mais abertos à ideia de que há legitimamente outras formas de filosofia, além da ocidental, como é o caso das filosofias orientais, que são mais antigas que a ocidental, né? A filosofia árabe e as filosofias africanas, ok? Porém, apesar disso tudo, o nosso enfoque é na filosofia ocidental, porque a filosofia ocidental ela é uma filosofia mais de um viés mais racional, não é? Um contexto racional. As filosofias orientais, elas são racionais, mas grande parte dela tem um contexto na relação do ser humano com o sagrado, né? Só que tem a diferença, o que vai pontuar a diferença da filosofia oriental com a filosofia ocidental é que essa aproximação com o sagrado na filosofia oriental, ela é uma constante. E na filosofia ocidental, ela meio que se distancia no início para
depois ser retomada a partir do surgimento da patrística, a partir do surgimento da filosofia cristã. Muito bem, mas vamos avançar, né? A filosofia, ela partilha com a ciência, né? Ela tem um partilhar com a ciência, é, a utilização do método racionalista, né? Então a filosofia, ela não é ciência, porém ela proporcionou ao desenvolvimento da ciência determinadas metodologias, né, que se tornaram fundamentais para a construção do método científico atual. Mas ela não tem em seu bojo uma cristalização ou uma forma definitiva do saber, porque o conhecimento ele se renova constantemente, né? Mas as discussões nas quais a ciência e a filosofia mantêm o que nós chamamos in, de mantém determinadas intersecções, certo? Que vão ser aprofundadas nas mais diversas atividades humanas. No entanto, como o autor pontua aqui no nosso texto, mantém acesa a indispensabilidade da filosofia para o conhecimento e o nosso dia a dia de uma forma geral. Filosofia antiga, não é? Então, a Grécia Antiga é considerada o berço da filosofia, pois é nela que a filosofia surge como termo e como modo de saber autônomo. Então, por isso é que nós havíamos pontuado há poucos instantes a diferença entre a filosofia ocidental e a filosofia oriental, porque a principal característica da filosofia ocidental está na busca de um saber ou de construir um saber que seja autônomo, que não dependa dos sentidos, que não dependa dos conceitos religiosos, da relação com o sagrado e tampouco de mitos, né? Então a filosofia vai aos poucos configurando uma forma de saber que é independente e separada do mito. E na antiguidade grega, há 3 níveis de desenvolvimento da filosofia. O primeiro é relativo à investigação racional e especulativa da natureza, que os gregos chamavam de physis, né? Em grego, physis, de onde provém o termo física. O segundo é relativo à especulação racional sobre aquilo que é, ou sobre o ser, nível chamado de ontologia, né? E com a filosofia de Atenas e com Sócrates, entramos no terceiro nível, em que se relacionam as discussões sobre a natureza e sobre o ser com a investigação sobre o homem, do grego anthropos, ou anthropos, né? De onde se deriva a palavra, o termo antropologia. Então, no início do filosofar, a investigação racional estava muito ligada ao surgimento da natureza, ao que havia principiado a physis, né? E aí as investigações levantadas pelos primeiros filósofos, que os chamados pré-socráticos, deram origem à criação de um novo campo racional, que aqui é chamado de ontologia, porém, na sua origem, era a chamada metafísica. A ontologia é um desdobramento da metafísica que nós temos persistente ainda no século XXI, né? Que é uma característica da filosofia contemporânea. Porém, com o surgimento, com o advento da democracia na polis grega, nós temos aí então um momento, um estágio de maturação da filosofia,
porque com o filósofo Sócrates, né, o filósofo Sócrates é chamado é considerado o filósofo que nós chamamos assim em filosofia, o que trouxe a filosofia do céu para a terra. Ou seja, com a abordagem introduzida por esse filósofo, as questões da ontologia e as questões da física elas ficaram em segundo plano, porque a investigação passa a ser sobre o homem, qual é o lugar do homem na polis, né? Como deve ser a conduta do homem na polis, o que o homem da polis deve saber e o que o homem da polis deve fazer, né, para que ele continue evoluindo, para que ele continue se inserindo no universo introduzido pela fundação das cidades-estados gregas, né? Então, nesse terceiro nível, passa-se a discutir tudo que se relaciona ao ser humano, desde como ele pode conhecer sua alma até questões políticas e éticas, do que é o bem agir, a justiça política e a virtude. Então, neste momento, nós fazemos um contraponto, uma contextualização com as aulas do projeto Aula em Casa. Neste momento, nós estamos estudando a ética, né, como a temática do projeto Aula em Casa. Então, a partir do filósofo Sócrates, as questões éticas elas vão ocupar um lugar central na filosofia grega do período clássico e em grande parte também do período helenístico, né? Então, a ética ela é a disciplina filosófica, a parte da filosofia que procura pontuar essas questões aí, desde como o homem pode conhecer, não é, sua alma, até questões políticas e éticas, não é, do que é o bem agir, a justiça, a política e a virtude. Bom, os filósofos da natureza, eles começaram uma discussão sobre o significado de logos, né? E essa discussão é central no sentido que essa palavra tem para os gregos. Logos significava para os gregos palavra, discurso racional, isto é, uma linguagem ou pensamento que dá sentido às coisas. Então, de uma forma simplificada, poderíamos dizer que logos é a razão ou a lógica de algo. Assim, as três etapas principais do desenvolvimento da filosofia antiga passam por tentativa de compreender o logos da natureza, não é? Do ser em sentido amplo e do ser humano, constituindo-se em física, ontologia e antropologia. Os principais períodos, ideias e filósofos também foram divididos em três grupos. Os pré-socráticos, não é? Aí nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os chamados clássicos, né, os três grandes da filosofia grega antiga, e as correntes posteriores a Aristóteles, como o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, que são movimentos filosóficos englobados naquilo que se convencionou chamar de período helenístico.